3 pessoas morreram devido a casos do vírus Marburgo na Etiópia. O vírus tem uma taxa de letalidade que pode atingir 88% entre os doentes. A Etiópia confirmou nesta segunda-feira 3 mortes devido ao vírus hemorrágico de Marburgo, detectado numa área vizinha do Sudão do Sul. A ministra da Saúde disse que o governo da Etiópia, que declarou um surto de Marburgo na sexta-feira, realizou análises a 17 casos suspeitos no sul do país. O surto foi registrado na região de Omo. Disse a ministra não haver casos ativos do vírus semelhante ao ébola, mas que o governo está a tomar medidas preventivas. Foi destacado uma equipa da Organização Mundial da Saúde, OMS, e dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças para apoiar os testes e o controlo do surto. Na semana passada, o diretor-geral da África, CDC, considerou o surto preocupante porque o Sudão do Sul tem um sistema de saúde frágil. Tal como o ébola, o vírus do Marburgo tem origem em morcegos frugívoros e transmite-se entre pessoas através de contato próximo com fluidos corporais de infectados ou com superfícies contaminadas como lençóis sujos. Sem tratamento, o Marburgo pode ser fatal em até 88% das pessoas que adoecem. Os sintomas incluem febre, dores musculares, vômitos e, em alguns casos, morte por hemorragia grave. Não existe vacina ou tratamento autorizado para o Marburgo. Surtos do vírus de Marburgo são relativamente raros, mas graves. Segundo a OMS, surtos e casos isolados foram registrados no passado no Ruanda, Tanzânia, Guiné Equatorial, Angola, Congo, Quênia, África do Sul, Uganda e Gana. A China vai interditar temporariamente a navegação numa área central do Mar Amarelo entre hoje e quarta-feira. Isso para a realização de exercícios militares com munição real, conforme anunciou a Administração de Segurança Marítima. A zona afetada situa-se entre a costa chinesa e a península coreana e o aviso foi difundido pelos meios de comunicação estatais que reforçaram que todos os navios deverão evitar o setor durante o período de treino. A decisão surge num contexto da escalada diplomática com o Japão, depois da primeira-ministra japonesa afirmar que um eventual ataque chinês a Taiwan poderia justificar a intervenção das forças de autodefesa japonesas. Pequim reagiu de imediato, convocando o embaixador japonês e avisando que o custo de tais declarações seria doloroso. O Ministério da Defesa chinês classificou as palavras de Takaichi como extremamente perigosas e uma grave interferência nos assuntos internos da China. A tensão agravou-se ainda mais na sexta-feira, quando Pequim emitiu um alerta desaconselhando viagens ao Japão, alegando deterioração das condições de segurança. Em resposta, as principais companhias aéreas chinesas anunciaram o reembolso total dos voos com destino ao Japão até 31 de dezembro, permitindo também a alteração gratuita dos itinerários. A Hungria vai recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para contestar a proibição comunitária das importações de gás russo. Viktor Orbán denuncia que Bruxelas quer pressionar Budapeste para discordar das sanções contra Moscovo. A Hungria anunciou esta sexta-feira que vai avançar com um recurso para o Tribunal de Justiça da União Europeia com o objetivo de travar a decisão europeia de proibir as importações de gás natural russo até ao final de 2027.
A medida, aprovada pela maioria dos Estados-membros em outubro, contou com a oposição da Hungria e da Eslováquia, que defendem a manutenção das compras à Rússia por razões de segurança energética. Viktor Orbán, que mantém uma relação próxima com Moscou, afirmou que a decisão de Bruxelas foi escolhida para silenciar um governo que não concorda com a linha política europeia em relação à Rússia. O primeiro-ministro garantiu ainda que está a estudar alternativas não jurídicas para pressionar a União Europeia, embora não tenha revelado detalhes. As sanções europeias e norte-americanas têm como objetivo reduzir a capacidade econômica da Rússia de financiar o esforço de guerra na Ucrânia, invadida em fevereiro de 2022. Paralelamente, os aliados ocidentais têm reforçado o apoio financeiro e militar a Kiev, intensificando a pressão diplomática e econômica sobre Moscovo. O líder do cartel equatoriano Los Lobos foi detido pela polícia espanhola em Málaga. Informações dão conta que o suposto narcotraficante fingiu a sua própria morte em 2021 e mudou de identidade para fugir para a Europa. Vilmer Giovanni Chavaria Baré, conhecido como Pipo, foi detido no domingo em Málaga na sequência de uma operação conjunta entre a Polícia Nacional Espanhola e a equatoriana. O presidente do Equador anunciou a detenção no mesmo dia em que o país realizou um importante referendo sobre medidas para reforçar a luta contra o crime organizado, incluindo o possível regresso de bases militares estrangeiras. Chavaria foi detido quando chegou à cidade andaluza vindo de Marrocos no âmbito da Operação Renascer. O ministro da Defesa equatoriano confirmou que o detido é responsável por pelo menos 400 mortes e salientou que, a partir da Europa, ordenou assassínios no Equador, controlou operações ilegais de extração de ouro e coordenou rotas de droga em colaboração com o cartel de Jalisco Nova Geração do México. Um tribunal em Bangladesh condenou esta segunda-feira a ex-primeira-ministra Sheikh Hasina à morte por ordenar uma repressão violenta contra protestos estudantis no ano passado. Hasina, que foi condenada à revelia após fugir para a Índia, foi considerada culpada de crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, Tribunal Interno de Crimes de Guerra do Bangladesh, localizado na capital Dhaka, proferiu o veredito de culpado em meio a forte esquema de segurança e na ausência de Hasina. A decisão, muito aguardada e transmitida ao vivo pela Televisão Nacional de Bangladesh, ocorre antes das primeiras eleições desde a sua destituição em agosto de 2024. O ex-primeiro-ministro criticou duramente o veredito, classificando-o como tendencioso e politicamente motivado, acrescentando que não tem medo de enfrentar seus acusadores em um tribunal adequado, onde as provas possam ser avaliadas e analisadas de forma justa. Uma linha ferroviária do sudeste da Polônia foi danificada no domingo por uma explosão que as autoridades determinaram ser um ato de sabotagem, anunciou o primeiro-ministro polaco. O incidente ocorreu na zona de Mika, no troço Varsóvia-Lublin, e afetou uma linha de transporte de passageiros. 2 passageiros e vários membros do pessoal da companhia ferroviária seguiam no comboio, mas não há registro de feridos, disseram as autoridades. Uma inspeção mais aprofundada determinou que havia danos numa secção da linha perto da localidade Mika, cerca de 100 km a sudeste de Varsóvia, e noutra zona do troço. As autoridades polacas detiveram dezenas de pessoas por suspeita de sabotagem e espionagem desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.
estância de esqui na Auvergne, França, produz neve artificial semanas antes do inverno para garantir a época, apesar do calor e das preocupações ambientais. Na Auvergne, a estância de esqui Superbès está a testar a produção antecipada de neve, conseguindo cobrir partes das pistas com neve artificial, mesmo com temperaturas a chegar aos 10 graus Celsius. Gestores da estância dizem que o objetivo é preparar as pistas antes das férias de Natal, garantindo uma faixa de neve com 30 metros de largura para os visitantes.